Vamos ler Romanos capítulo 8, verso 28 a 30. Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Grande Criador, nós dependemos sempre de Ti. A igreja é uma mulher dependente. Ela não é deste mundo, porque a igreja deste mundo é independente. Como a mulher deste mundo também é independente. Mas nós somos dependentes. Uma igreja noiva dependente. Dependemos de Ti para tudo. Tudo que vamos fazer, falar, agir, ouvir, resolver, dependemos de Ti em cada oração, em cada pregação, em cada leitura, em cada negócio. Dependemos de Ti no lar, no trabalho, na rua. Somos dependentes de Ti em todas e quaisquer circunstâncias. Aqui estamos, Senhor, pedindo que mais uma vez o Senhor manifeste esta profundeza da revelação a cada eleito, pois sabemos que nenhum predestinado é enganado. Nem por mim, nem por qualquer pregador. O predestinado, ele ouve a sua palavra e pode não ter um dia de escola, mas ele tem uma eternidade de predestinação. Obrigado, Senhor. Fale conosco, nos sustenta através da sua palavra. Alegra o coração, manifesta saúde ao corpo doente, força ao fraco. Tu és o nosso Deus, o nosso baluarte, nosso sustentador. Tu és tudo para nós. Obrigado, Senhor. Se nossos testemunhos, nossa vida ainda não condiz com o que falamos, ajuda-nos a manifestar uma vida idêntica a cada sermão. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Vamos pensar mais um pouquinho sobre eleição e predestinação. Isto é, segundo o que o profeta ensina. Porque se formos ver segundo os pentecostais, não existe eleição, não existe predestinação. Mas segundo a Bíblia, eu não sei como eles não crêem,
quando eles mesmos são teólogos e deveriam ver tudo isso. Porque isso daqui é uma predestinação. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto, pelo seu propósito, pela sua vontade. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou. Aí você vai no Pentecostal e diz, não tem predestinação. Se tiver predestinação, Deus estaria errado. É que eles têm seus estudos, por isso que é bom a gente ter revelação. Revelação está acima de 4, 8 anos de esfrega de banco de seminário evangélico. A revelação é você encontrar com a verdade, aquilo já nasce em você. E quando você vai estudar Deus, você passa anos e anos e ainda não conhece o que Deus tem feito por você. Mas estamos aqui não por sermos grandes conhecedores, mas só por ler a Bíblia. Se for para nós repetirmos só a Bíblia, como é o ministério da noiva de João, só repetir a revelação. Então, repetir a Bíblia é uma revelação. A Bíblia é a revelação de Jesus Cristo. Então, nós, se vamos repetir, só de ler o versículo 29 do capítulo 8 de Romanos, porque os que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, nisso você tem também a escolha divina. Deus tem um primogênito entre muitos irmãos. E este primogênito é o Filho, é o corpo. Alguém diz, então, aí está duas pessoas. Nós já conhecemos isto, que o Filho, o Logos, era a maneira de Deus se manifestar para que ele pudesse ser visto, porque ele é Espírito. Por isso, ele tem um corpo no qual todos os predestinados terão que ter um corpo igual o dele. E você pensa, como você vai ter um corpo igual ao dele? Quando o dele é gerado pelo Espírito Santo. O nosso por sexo. Como vamos ter? Se ele não tivesse deixado um meio do novo nascimento. Aí está, o novo nascimento leva a você começar a ter este corpo igual o do Senhor Jesus. Que é nascer de novo, nascer do Espírito Santo. Como Jesus nasceu? Por obra do Espírito Santo. Como eu nasci? Pelo sexo. Como nasço a segunda vez? Por obra do Espírito Santo. Entendeu? Agora é o nascimento espiritual, por obra do Espírito Santo. E Jesus é o primogênito dentre os irmãos. Ele é o mais velho. O primogênito é o mais velho. O primogênito é o primeiro. Então ele veio para ser o primeiro e o primogênito em tudo, para poder nos levar à mesma natureza que ele tem, para nos transformar a mesma natureza, a mesma vida que ele viveu aqui na terra. Então aquele corpo carnal, físico do Senhor Jesus, é para ser vivido pelo cristão predestinado. O não predestinado não tem jeito de viver neste corpo, porque Deus não o viu dantes. Deus tem que ter visto dantes. Quando Deus vê, então ele predestina. Se ele não te viu como um membro daquele corpo no qual Jesus, o Filho, é o primeiro nascido do Espírito Santo, depois somos nós.
Mas se ele não nos viu, nós nunca estaremos nesta predestinação. Estaremos na outra, na que rejeita. Porque se ele não me viu na que aceita, ele me viu na que rejeita. Isto é uma predestinação de toda maneira. E não é questão dele nos predestinar para ser um incrédulo, predestinar para ir para o inferno. Nada disso. Deus não predestina você para ir para o inferno, para ser do mundo, para ser do diabo. Não, ele não faz isso. Ele seria injusto. Ele viu que você não o aceitaria. Aí ele te predestinou. Ele viu. Deus não é como nós. A coisa tem que acontecer para nós ver e tem hora que tem que examinar. Tem que examinar ainda. Deus não, Deus já vê antes cada um de nós que vai aceitar antes da fundação do mundo, ele já viu. Não é questão de, eu levantei minha mão. Não, isso é um sinal natural aqui na terra. Mas ele tem que ter me visto antes, porque o nome de cada eleito foi escrito no livro da vida antes da fundação do mundo. Já está lá. Não é questão, eu levantei a mão hoje, 2000 anos depois, 6 milênios depois que foi feito o mundo, aí Deus vai escrever meu nome. Nada, não existe nenhuma compilação de nome, escritura de nome hoje. Já foi escrito antes da fundação do mundo. Então, segundo o que nós fazemos, talvez a pessoa pense, então não adianta nada se eu servir a Deus, e se eu não sou predestinado? A dúvida é que te atrapalha. Você não pode deixar a dúvida te atrapalhar. Tem os dois caminhos. Você já passou pelo caminho do sexo, agora passa pelo caminho do espírito. Você nasceu pelo sexo, agora nasceu de novo do Espírito Santo. Você agora é uma nova criatura. Você não é mais aquela pessoa antiga, aquela pessoa velha, daquela velha natureza. Aquela velha natureza morreu e uma nova natureza está em você. Sempre você vê realçar na sua vida essa carne, é porque você está no corpo mortal. Mas você pode ver que lá no íntimo você não quer fazer o que você faz. Você não quer ser o que você é, você quer ser diferente. Então isso te leva a lutar para poder alcançar essa meta. Tem que lutar. Você não vai ser diferente sem luta. Você já veio pelo sexo. Agora nasce de novo pelo Espírito Santo. Torna-se uma nova criatura. Tem o espaço de tempo, como você teve o espaço de tempo de nascer pelo sexo e crescendo, desenvolvendo, ser uma criança, um menino, um adolescente e um emancipado e um maduro. Vai madurar lá depois dos 21 a 28 anos. Vai madurar. Cada 7 anos tem uma etapa na vida de cada um de nós. Então, quando você nasce de novo, você também nasce, é como uma criança. Por isso você vê o crente novo, ele chora fácil. O crente velho é mais difícil. Mas o crente novo, ele nasceu de novo. Aí você fala, tudo ele sente, que ele nasceu de novo. E você tem que tomar cuidado, porque quando você chega na adolescência, você tem que manifestar o que foi Jesus Cristo na adolescência. E você tem Jesus na adolescência com 12 anos. É o adolescente. Jesus, o que ele estava fazendo? Ele não estava no boteco, ele não estava nos bares, ele não estava pelas esquinas. A Bíblia diz que ele estava no templo. Com 12 anos, ele estava no templo falando com os doutores. No templo. Então, onde é que você, nascido de novo, deve estar? No baile, no cinema, no circo. Não, esse é o nascido pelo sexo.
Se você nasceu de novo, você vai tomar aquela natureza de Cristo, de estar no lugar certo, de viver no lugar certo. É uma predestinação. Ele nos predestinou desde antes. A Bíblia diz antes. Ele já tem nos predestinado. E hoje nós estamos aqui para manifestar os nossos desejos. O nosso desejo é manifestado na carne. Você faz tudo o que a carne quer até que você nasce de novo. Quando você nasce de novo, você pensa que a carne não quer mentir? A carne quer. Adulterar? A carne quer. A carne quer fazer coisa errada. Mas o que aconteceu com você? Nasceu de novo. Então, o que está te segurando? O novo nascimento. É que você agora nasceu do Espírito Santo. A primeira vez, a gente nasce de nossos pais terrenos. Então, nós temos a nossa natureza terrena. O segundo nascimento, diz a Bíblia, é do céu. Então, você vai ter a natureza do céu. E a natureza do céu não se adapta às coisas mundanas. Deus é que te muda pelo seu nascimento. E o período, tempo aqui na terra, nós não podemos piorar. Porque tem gente que você espera melhor. Esse menino com 12 anos, ele não está bom não. Mas com 18 vai estar, se Deus quiser. Chega com 18, esse menino não está bom ainda. Mas com 21 ele vai estar. Chega lá, com 21 ainda está fazendo negócio errado, fazendo a coisa tudo do avesso. Você espera até 28 anos. 4 vezes 7. O menino tem que amadurecer. Não amadureceu, nunca mais. Nunca mais. A pessoa vive o resto da vida e não muda de vida. Não muda. Por isso nós todos temos que deixar Deus entrar em cena para poder mudar essa natureza de carrapicho, de espinho que nós temos vindo de nossos pais. Nós precisamos mudar e ter a natureza do Espírito Santo. Por isso, irmão Brana pregou a estatura de um varão perfeito. O que são as 7 virtudes? São as 7 virtudes do varão perfeito, que é Jesus Cristo. E nós somos irmãos de Jesus Cristo. Ele, Jesus Cristo, é nosso irmão mais velho. É o irmão de exemplo. É o que deve ser o primogênito em casa. É o que deveria ser o primogênito na mensagem. Dar exemplo. Porque é isso que Jesus é. Exemplo. Você olha para o seu irmão mais velho, exemplo. O que Jesus fez, você vai e faz. Agora, você sabe, Jesus não foi aquele tipo de gente que apenas ficou recluído num cântico, deprimido, que não gostava de ver os outros. Não, Jesus não foi assim. Jesus estava até nas festas deles, mas não fazia igual eles, não vivia igual eles. Multiplicou até o vinho, transformou a água em vinho. Ele estava em suas festas, mas era diferente deles. Eles viam que ele tinha uma diferença. Quando você vai nas festas, que você toma chopes igual aos outros, já vê que você não teve diferença nenhuma. Toma cerveja igual aos outros, toma caracu igual aos outros. Então que diferença teve? Tomou vinho igual aos outros. Que diferença teve? Agora você sabe, naquele tempo, desde o tempo de Noé, Noé bebeu, embriagou, você sabe o problema que deu lá atrás. E o vinho vem mostrando para nós que quando ele está vermelho no copo, é melhor que você não olhe para ele, não vá usá-lo. Até que chegou no tempo de William Branham, quando Deus o separou por completo. Isto é uma pessoa predestinada. Branham foi um homem predestinado.
nem não tendo como ele tomar água na refeição, e era só vinho que era servido, ele não bebeu. Aí o crente quer falar, você já viu? Não serviu, então. O outro dizia, o que tinha é um aperitivo, então foi o aperitivo também. Aí o outro vai nas festas de Santo Antônio, de São João, de São Pedro. Festa católica romana, que não tem nada a ver com o cristianismo, que é acompanhado mais por feitiçaria, que pessoas na fogueira de São João, nós já passamos um dia, né? Na fogueira de São João, eles andam e se aprofundam nas brasas, pisando, e saem do outro lado, sem queimar, como uma obra de feitiçaria. E eles tomam essas coisas, aí vão para a festa, começam a fazer festa de Santo Antônio, de São João, de São Pedro, e lá vai quentão. Então, o crente, até o crente denominacional já é apartado disto, né? A gente crê, né? Que ele já é apartado. Agora, pensa bem, nós que cremos nesta mensagem, devemos dar o nosso exemplo. Então, de tempo em tempo, vai havendo um desenvolvimento espiritual na gente, que a gente vai dando exemplo. Jesus conversou com prostituta, ele não foi no prostíbulo, mas ele conversou com prostituta. Ele não precisava ir lá no meio desse tipo de mulheres, mas ele foi na fonte na hora que prostitutas iam na fonte, lá em Samaria. Ele não foi na hora que as virgens iam, mas ele foi na hora que as prostitutas iam. Por quê? De antemão, ele já sabia que durante o período que as virgens iam na fonte, elas não tinham eleição. Mas na hora das prostitutas, tinha uma eleita. Aí você encontra São João capítulo 4. Você vê a samaritana, uma eleita. Lá na fonte, horários separados. Hoje mistura tudo. Hoje a mulher santa tem cabelo comprido, a mulher que é do mundo tem cabelo comprido, hoje é tudo misturado. Mas naquele tempo havia diferença. Até na igreja primitiva, por isso Paulo diz que elas não deviam usar trança, porque as que usavam trança não eram da igreja. Não era da fé daquele dia. Aí Paulo diz, não com tranças. Mas elas, hoje não tem problema, hoje elas usar trança, certo? Mas naquele tempo havia o problema, porque era um sinal que as mulheres tinham separar uma da outra. A que tinha caráter, da que não tinha. Da que tinha fé, da que não tinha. No tempo do irmão Brana, era aquela cabeça d'água. A mulher desfia o cabelo e fazia aquele cabeção. Ele viu as mulheres de 23 a 63, 40 anos. Em 23 ele teve a visão do inferno e ele foi lá no inferno e viu as mulheres dos Estados Unidos. Deus mostra sempre naquele dia. Aquelas mulheres, enquanto ele parou lá dentro da loja, enquanto a esposa foi comprar umas roupas para as crianças, ele parou perto da escada e as pessoas subindo e descendo, e aquele barulho que tinha e o estilo de mulher, ele diz, foi isso que eu vi no inferno. 40 anos antes ele tinha visto. Por isso, em 1963, ele veio e pregou a mensagem, almas que estão em prisão hoje. Porque era o estilo de vida que aquelas pessoas estavam vivendo. Então você vê que você tem que ser diferente das outras pessoas disso. Bom, mas no tempo do Velho Testamento, os homens vestiam aquelas
túnicas, aquilo era diferenciado também da roupa de mulher. A mulher não usava aquela túnica que o homem usava, ela tinha uma roupa diferente. Isso a Bíblia mesmo informa. Ela tinha diferente, não podia ter roupa igual. É por isso que Deuteronômio 22:5 diz que não haja trajo feminino, do masculino no feminino. Hoje está misturado, o feminino está no masculino, o masculino está no feminino. Ela usa dele, ele usa a roupa dela. Então tem que haver uma diferença. Aí eles vão ver os crentes, nós somos doidos, irmãos. Nós somos loucos. Talvez a gente fale um pouquinho disso amanhã. Mas nós somos loucos para esse fim, para esse povo, nós somos. Agora, o que fez nós ser assim? O novo nascimento. Senão nós seremos igual aos outros mesmos, porque nascemos igual aos outros, morremos igual aos outros, somos sepultados igual aos outros. A diferença que tem agora é o novo nascimento. Do novo nascimento, você tem uma vida diferente. Por quê? Porque na ressurreição, você ressuscitará. Você não será uma semente que não produzirá, mas você é uma semente que ela nasce. Entendeu? Ela renasce. Esta semente morreu, mas quando dá a ressurreição, você está vivo outra vez na ressurreição. Isto por quê? Nasceu de novo. Não é todo mundo que vai estar vivo na ressurreição. Estes que nasceram de novo, eles estarão e para a eternidade. Enquanto que o irmão Brana também diz na mensagem à festa das trombetas, de que até o ímpio tem que ressuscitar num corpo para ser condenado, porque tem que ter um corpo para sentir, para ser condenado. E nós ressuscitamos naquele corpo que Paulo diz, não feito por mãos, eterno nos céus. Amém? E daquele corpo vem ao corpo glorificado. É o natural, o corpo espiritual e o glorificado, certo? Que é o celestial e o glorificado. Bom, mas não vamos falar sobre isto. Eu quero prender nossa atenção na eleição e predestinação, mesmo começando, como a igreja também. Você quer ver um nascimento. 211, provando a sua palavra. Ele estava nos pés em Lutero, nas coxas em Wesley, nos ombros em Pentecostes. Só um profeta para ensinar isso e só o povo do profeta para ver. Que dia estamos vivendo? Já passou o tempo dos pés, Lutero, das coxas, Wesley, dos ombros, Pentecostes. E aí o irmão Brana continua. E está vendo o que eu quero dizer? Ele é a cabeça. Você tem uma parte que une isso. Esta hora que estamos vivendo agora. Não a parte dos pés, não a parte da coxa, não a parte do ombro, mas a parte do pescoço. Irmão Brana estava clareando o dia dele. Que tempo nós estamos vivendo? Está subindo o corpo. O corpo começou nos pés, coxas, ombros. E ele estava dizendo, estamos no pescoço. Para poder ter a união da cabeça. Aí vem a cabeça. Mas você tem que ver onde está a noiva. Olha para você ver, onde está a noiva? Porque ela tem andado também dos pés, coxa, ombros. E chegou no pescoço o ministério do Filho do Homem, naquele dia, para fazer o casamento do corpo com o cabeça. Mas ela tem um ministério. Você toma outra mensagem do irmão Brana, ele diz, os pentecostais foram os lábios. O tempo do irmão Brana era os olhos, que era o tempo da vidência. É o que vê, o que foi, o que é e o que será. É o tempo profético. Então, no tempo do irmão Brana, já estava nos olhos. Tinha um ministério que fez o ligamento, que é o ministério do Filho do Homem, o pescoço.
está fazendo a imagem de uma pessoa para você poder ver como que a noiva é. Porque passou para cima dos olhos. Aqui não tem mais faculdade. Aqui é a mente de Cristo. Aqui. Que a nossa mente não é nossa mais. Do novo nascido, agora é a mente de Cristo. Foi por isso que Paulo diz, nós temos a mente de Cristo. Porque já passou pelos pés, pela coxa, pelos ombros, pelo pescoço, ministério do Filho do Homem dos dias do irmão Brana, o pentecostalismo dos dons na língua, na boca, a vidência profética, a revelação da palavra nos olhos proféticos de William Branham naquele dia, e daí gerou a noiva, que é a mente de Cristo. No tempo de Paulo, a noiva do dia era a mente de Cristo. No tempo de Branham, era a mente de Cristo. Você pode ver que tem aonde ela começou. Irmão Branham não mostrou que a noiva começou no Pentecoste, mesmo que nós sabemos que ela começou, mas ela morreu em Niceia. Ela foi sepultada. Aí ela nasceu em Lutero, cresceu Wesley, Pentecostes, e aí veio o ministério do irmão Branham no pescoço, que é o Filho do Homem. Está aqui, olha o que o irmão Branham diz. As pessoas dizem, mas vocês pregam cada coisa, esta hora que estamos vivendo agora, não a parte dos pés, não a parte da coxa, não a parte do ombro, mas a parte do pescoço. Está certo? Isso une a cabeça, e essa é a parte do corpo. Era a parte do corpo que está vivendo os Estados Unidos. A parte do corpo que está vivendo a noiva hoje é a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Para você ter a mente de Cristo, passou por todos esses processos. Como? Passa pelo novo nascimento. Para nascer de novo, teria que tomar a mensagem de Lutero, Wesley e Pentecostes. Água, sangue e espírito. Teria que passar por tudo isso. Passou, agora deu um novo nascimento. A mensagem do profeta. E nesse novo nascimento você vai crescendo, tem que desenvolver também no novo nascimento. Você é um bebê chorão, mas depois você vai crescendo, vai desenvolvendo até chegar à imagem perfeita de Cristo. A noiva, ela chega a ser a imagem perfeita de Cristo do irmão mais velho, do primogênito. Amém? Estão me entendendo? Então, ela tem a natureza dele. Foi por isso que Deus teve que materializar, foi por isso que Deus teve que se tornar filho. Filho é corpo, filho é a parte mortal. Você não tem um filho eterno. Jesus não é filho eterno, ele é filho. É o Deus eterno se fazendo filho, diz o profeta. Tudo isso nós aprendemos com o irmão Branham. Então você chega ao tempo que você vive hoje, você tem que entender. A América do Norte não entendeu que está vivendo no tempo do pescoço, no tempo da era profética. Por isso eles não creram que os selos foram revelados. Eles não creram que os trovões foram revelados. Eles não viram a era profética. A mesma coisa seria nós hoje, de não ver que aquele idioma desconhecido era o português. Se você não tem predestinação, você não vê isso também. Porque o irmão Branham não conheceu. Ele conheceu alguns idiomas do seu dia, mas passou um que aquele estava ligado com a revelação dos 7 selos, dos 7 trovões. E era um idioma desconhecido e passou por ele. Ele não pôde falar nada. Porque isso era um ministério posterior que viria acima dos olhos, que é a mente de Cristo. Onde a noiva está? Nós temos a mente de Cristo. Nós estávamos em seus pensamentos, que quer dizer atributos. Nós éramos parte dele, de seus pensamentos, antes da fundação do mundo. Por isso agora a noiva vem sendo formada de pés, coxa, ombros, pescoço, sobe lábios, olhos proféticos e completa. Nós estamos no final do ministério.
Isso é final de ministério. Isso é término. Formando o corpo assim, porque você vem sendo formado pela espinha, no natural. Mas aqui, a noiva, ela vem formada pelos pés. Você vê, no tempo do rei da Babilônia, de Nabucodonosor, a coisa começou de cima para baixo. Começou com cabeça de ouro. Depois foi descendo aos medo-persas, até chegar aos romanos, que é terra, é barro e ferro misturado. Que não liga, barro e ferro não liga, não tem fundamento. Mas começou assim. A imagem foi formada nos pés da escada, que estava descendo, nós estamos subindo. Para vocês verem, Babilônia veio descendo para que Cristo nascesse. As eras foram subindo para que pudéssemos ser arrebatados. Para formar a imagem agora é a maneira correta, não de cima para baixo. Não se forma a cabeça primeiro do que os pés. Isso foi o que formou do Velho Testamento, da Babilônia até chegar Jesus. Aí formou uma pessoa, mas agora vem da forma correta, vem subindo dos pés. Isso aqui é um nascimento espiritual. Ele vem formando dos pés, coxas, ombros, pescoço, lábios, olhos, mente de Cristo. Amém. Amém. Estas coisas eu creio que são boas, as pessoas têm sua preocupação, mas é bom a gente saber que parte do corpo que a gente é. Irmão Brana, o ministério dele foi no tempo do pescoço. Irmão Brana já foi embora. Não é tempo do pescoço mais. O casamento já foi feito. O tempo do pescoço foi quando ele veio e pregou a mensagem que nos uniu à pedra de coroa, que a pedra de coroa desceu naquele tempo, que completou a pirâmide, que ela não tinha parte superior, e completou a pirâmide, então ela teve que vir do céu. Por isso é tipificado em pirâmide que não tinha a copa, porque a pedra tinha sido rejeitada. Mas ela veio nesse tempo final, 28 de fevereiro de 1963, das 18h10 às 18h30, manifestou a pedra de coroa, para mostrar para nós que o ministério que estava na terra era de Jesus Cristo, o Filho do Homem, num profeta. O sétimo anjo é que realizava aquele ministério. Amém. Agora deixa eu prosseguir mais um pouco aqui com vocês. Você está nele e é parte dele. Estou lendo em 211, provando sua palavra. Porque você era parte do pensamento dele antes da fundação do mundo. Ele o chamou. Eu quero que vocês guardem bem isso. Ele o chamou. Porque tem as pessoas que não são chamadas. Ou, tem hora que você tem que pregar. Foram chamados, mas não foram escolhidos. Por quê? Porque as pessoas não foram chamadas, porque elas não foram predestinadas. Porque é segundo o que está na Bíblia. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou. Se ele conheceu, ele predestinou. Quando a mensagem chega no dia que você vive, você tem facilidade de captar aquela mensagem. Você pode ver que Pedro não era formado, Pedro não era estudado, mas não teve dificuldade de entender a mensagem que o Anás, que era formado, estudado, não entendeu. Essa é a maneira de Deus atuar. Quando Deus traz uma mensagem, o eleito daquele dia, o predestinado daquele dia, você vai ver o irmão Brando dizendo que eleição e predestinação são a mesma coisa. Vou ler aqui na mensagem. 212. Todos cujos nomes não estavam escritos no livro da vida do Cordeiro, quando no reavivamento, morto antes da fundação do mundo, talvez o seu nome foi colocado aí. Este anticristo enganará você, Mateus 24, 24. Diz que o anticristo seria tão parecido com o real nos últimos dias, que enganaria o próprio eleito.
ou predestinado. E é a mesma coisa, eleição e predestinação é a mesma coisa, diz o profeta. Deus elegeu você e o predestinou antes da fundação do mundo. Enganará todos cujos nomes não estavam predestinados no livro da vida. Agora você vê, a pessoa que não tem a predestinação para a mensagem do dia, ela é predestinada para outra coisa. Eu só queria tomar esse lado aqui também para ajudar as pessoas, para você ver os ungidos dos últimos dias, 264 a 267. Presta atenção para você ver o que o irmão Brana vai mostrar para nós. Você vê as pessoas pegando aquele ministério e copiando, personificando aquele ministério. Que tipo de gente é essa? Deixa o irmão Brana responder. Primeiro, o mundo está na condição de Sodoma. Jesus disse que isso aconteceria. Veja a perversão. Nossas mulheres tentando agir como homem, nossos homens tentando agir como mulheres, afeminados, podres, imundos, depravados, endemoniados, e não o sabe. Isso daqui é segundo a linguagem bíblica. A Bíblia diz que isso aconteceria, e é onde está. A pessoa pode não admitir, mas é onde está. Deus não fez você para ser diferente. Quando Deus fez Adão, ele era Adão. Ele tinha Eva dentro dele. Ele tinha o desejo feminino dentro do Adão. Se Deus tivesse deixado daquele jeito, não teria a queda. E aquele desejo dentro de Adão, Deus adormeceu Adão e tirou a parte feminina. Por isso, não vem por nascimento. Isso é escolha, é inclinação das pessoas, é inclinação do dia. Então ela diz assim, mas a pessoa não tem culpa. Ela não tem culpa, ela deixou o espírito do dia e inclinou para aquele espírito. Por que ela não inclinou para o espírito correto? Por que a mulher não inclinou para ser uma verdadeira dama? O homem para ser um verdadeiro homem? Por que inclinou para lados opostos? É o espírito do dia. Eles não têm culpa, estou apenas dizendo para vocês. Eles não têm culpa, é a escolha. Deus viu que as pessoas escolheriam este lado. Se as pessoas viessem por nascimento e tivessem suas naturezas pervertidas por nascimento, Deus não poderia condená-las na Bíblia. E ele condena sodomitas, efeminados, não herdarão o reino do céu. Como que ele pode fazer se ele tivesse permitido, feito desse jeito? Não, ele não fez. Por isso é uma inclinação de cada corpo, de cada pessoa. Isso está na pessoa. Por isso, os meninos têm que ser ensinados desde pequeno, as meninas têm que ser ensinadas desde pequeno. Porque desde pequeno talvez ela quer revólver. Você vai ver que a menininha espoleta, que já está querendo sair dando tiro em todo mundo. O menino já está com a bonequinha no braço. Você tem que já falar com ele. Por quê? Porque é a inclinação do dia. Não são maus, é a inclinação da era que nós estamos vivendo. Desde o tempo de William Branham se piorou de lá para cá. Mas é uma inclinação, aí a pessoa cai para aquele lado. Ao invés de escolher o lado certo, ela escolhe o lado errado. É ela que vai ver a sua eleição. Porque muitos... Agora eu não tenho esse versículo, hein? Devia ter guardado. Muitos na igreja primitiva tinham passado por isto. Tinha a vida torta de homossexuais e converteram na Bíblia. Paulo diz, muitos de vocês foram isto, mas foram
justificado, santificado pelo Espírito do nosso Deus. Se o irmão Elias achar isso aí, é um versículo. Mas muitos foram daquela forma, aquele tipo de natureza que Paulo estava falando, dessa natureza pervertida. E ele diz, muitos de vocês foram assim, mas vocês foram justificados, santificados pelo Espírito do nosso Deus. Aí vem o novo nascimento, a pessoa saiu daquela vida carnal, daquela inclinação carnal, que ela veio ao mundo, que ela pode fazer qualquer coisa e que não tem problema, o homem faz coisa de mulher, a mulher faz coisa de homem e veste roupa um do outro e não tem problema. Quando você nasce de novo, aquilo vai mostrar para você que é errado, porque você nasceu como Jesus nasceu. Eu não nasci por obra do Espírito Santo quando eu vim do meu pai e da minha mãe, vim pelo sexo. Mas eu tive que nascer outra vez. Você teve que nascer outra vez, e aí nasceu pela palavra que você ouviu. Você recebeu a palavra, a fé vem por ouvir a palavra de Deus. A palavra entrou, gerou dentro de você a pessoa de Jesus Cristo, que é nascido do Espírito Santo. Então você agora passa a ser um novo nascido, porque nasceu do Espírito Santo, não mais daquele nascimento anterior. Amém. Mas eu quero tomar isso para poder falar a segunda parte, que tem a primeira parte, segunda e terceira parte, que acontece nos últimos dias, que é justificação, santificação, batismo com o Espírito Santo, e logo irmão Branham vem mostrando o crente, o manufaturado e o incrédulo. Então ele diz aqui, em segundo, é nessa hora, de acordo com a escritura aqui, que Janes e Jambres aparecem. Em segundo lugar, foi no tempo do irmão Branham. Janes e Jambres não é hoje. Eu tenho mostrado para vocês esses dias. Janes e Jambres não é hoje. Janes e Jambres foi no tempo do irmão Branham. No nosso tempo é Acã. Acã. Não é Janes e Jambres. Porque a coisa mudou. No nosso tempo, não é nem tempo de Coré, Datã e Abirão. Tempo de Coré, Datã e Abirão foi a primeira e segunda etapa, dentro do ministério de Moisés. Mas agora o ministério é de Josué. E o ministério de Josué não fica também sem ter um falso ali no meio. E aí tem o Acã, que tomou da capa babilônica e da cunha de ouro da cidade de Jericó, que não podia tomar. E aí o irmão Branham vem e mostra. Em terceiro lugar, é nessa mesma hora que o Filho do Homem há de ser revelado. 267 os ungidos. Aí está seu crente manufaturado e o seu incrédulo. A palavra genuína se destacando, vindicada. Agora, a palavra genuína se destacando no tempo de William Branham e vindicado pelo Espírito Santo naquele dia. Você tem que ver a palavra genuína vindicada no tempo da noiva, no tempo de João, mostrando exatamente aquilo que o irmão Branham não podia mostrar e que Deus o proibiu. Se Deus proibiu, porque não era para o ministério dele, era o ministério da noiva que vinha acima dos olhos, porque para cima dos olhos não tem mais faculdade. Aí o irmão Branham diz, por isso que ficamos careca. Por quê? Aqui é preso o couro cabeludo. Então, caiu o cabelo, falta movimento, não tem mais movimento. É isso que o profeta quis ensinar para nós. Não tem mais avivamento aqui, ó. Não tem mais movimento. Aí vem outro e diz, eu conheço um que mexe com o couro da cabeça, que não tem nada a ver. Mas é o ministério acima dos olhos, acima do profeta. Olha para você ver, você não tem avivamento aqui, é interior, é a mente de Cristo. Aquilo que Jesus foi, é o que a igreja deve se destacar hoje. Ela deve seguir o seu irmão mais velho. Cada crente vai seguir o seu irmão mais velho, o primogênito. Amém, amém. Você vê que tem duas coisas, ele é o primogênito e ele é o unigênito do Pai. Como primogênito, nós somos seus irmãos. Como unigênito, nós temos que nos encontrar nele.
certo? Ele é o único, o Filho unigênito, quer dizer, o único, primogênito, o primeiro, mas o unigênito do Pai, ele é o único. Por isso, eu sou filho por único. Eu tenho que passar pelo único, eu tenho que passar por Jesus Cristo. Amém. Eu só tomei essas palavras por isto. Há o crente manufaturado, personificando-a. O crente manufaturado está personificando. Ele faz a coisa quase igual. Como eles fazem a cópia de $1, faz a cópia de R$1, de R$100 e assim por diante. É uma cópia, não é genuíno. Assim são as pessoas que vieram no tempo do ministério de William Branham. Tinham os personificadores, que tomaram somente os dons de cura divina, que o irmão Branham usufruiu. E eles eram personificadores da cura divina naquele dia do ministério profético. Mas no tempo do ministério da esposa de João, eles tomam aquilo que a esposa pregou, que João pregou. Eles tomam aquela revelação, personificando. Quer dizer, eles não têm nada próprio. O deles não é original. Mas quem tem esse tipo de ministério? Os manufaturados. A gente pensava que não ia ter manufaturado. O manufaturado está dentro da mensagem. Primeira e segunda etapa, você tem um tipo de crente. Na terceira etapa, você vai ver que eles vão ter que mostrar suas cores. Na terceira etapa, se mostra suas cores. E eles estão mostrando que são personificador. E o irmão Branham diz que o personificador é o manufaturado. Manufaturado é o crente Judas. Nós já estudamos isso. As 3 classes de crente. Então, o manufaturado é o crente Judas. Esse crente que manufatura a terceira etapa da noiva, ele é um crente Judas. É uma igreja de Judas. Manufaturando, eles não têm aquilo original. Eles têm uma cópia. O cordeiro saiu do trono, tornou a sentar. A era terminou. Branham era o 7º selo. Eles têm uma cópia, mas não é original. Cadê o novo nome? Eles pegam a nota, mexem com ela, põem em frente à luz e sabe o sinal. Tem que ter a marca d'água. Você tem que ter a marca do novo nome, filho. Cadê o novo nome nessa terceira puxada que eles dizem ter em Brasília, Belo Horizonte e Joinville? Hein? Cadê? Cadê a marca do novo nome? Agora não é marca d'água não, filho. Agora é marca da revelação do novo nome. Cadê? Não tem. O que são? Manufaturados. Não é falar mal da pessoa. O ministério tem que ser identificado. Como o ministério de Deus tem que ser identificado, o ministério do falso também tem que ser identificado. E o irmão Branham diz, há o crente manufaturado personificando-a. E há o incrédulo diz, eu nem escuto esse homem. O incrédulo deixa de lado, por completo. Diz, eu nem escuto. Agora, o crente manufaturado, ele ouve para ele aprender. Aí ele aprendeu, até onde ele quis, amém. Aí ele vai personificar. Vai fazer igual João, vai fazer igual a noiva, vai pregar, vai ter uma mensagem, vai ter um ministério, vai ter muita gente ao lado deles. Mas é o ministério de Judas, o ministério de manufaturado, de personificador dentro da mensagem. Amém. Está certo aqui? 1 Coríntios capítulo 6, verso 10. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Quer dizer, Deus não fez nenhum desses. Você acha que Deus fez o maldizente? Deus fez o roubador? Deus fez o adúltero? Não fez. Deus fez os ladrões? Não. Os devassos, os idólatras, os efeminados, os sodomitas. Não foi Deus quem fez. Não é questão de nascimento, não. As pessoas puxar para aquele lado. A avareza você puxar para aquele lado. Por que bêbado? Porque você bebeu. Ou a cachaça, ou o vinho fora da medida, você bebeu. O maldizente falando de uma pessoa,
falando mal daquela pessoa, mesmo se aquela pessoa errou. Então você não estende àquela pessoa. A mensagem pregada, ela é jogada para todo mundo, mas não para um indivíduo apenas. Então vocês estão notando, e é que alguns têm sido. O que Paulo está dizendo? Alguns de vocês da igreja de Corinto foram efeminados, sodomitas. É que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, haveis sido santificados. Lavado você já vê, a pessoa já passou por aquele momento de uma limpeza, mas haveis sido santificados. Por isso que o profeta diz que a palavra santificado, ela tem um duplo sentido, limpo e posto ao lado. Quando você é cheio do Espírito Santo, aí vai ser usado. É como você lavou o copo, pegou o copo lá no galinheiro, lavou o copo, colocou na prateleira, falta agora você enchê-lo. Por isso que é uma palavra que tem um sentido duplo. Lavado e posto ao lado. Quando é cheio, aí ele está no serviço. É tempo de cada um de nós não estar na prateleira, mas estar no serviço, na obra de Deus hoje, na revelação, onde Deus tem revelado sua palavra, você se põe ao lado daquela revelação e diz: eu creio. Mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Amém? É o que eu estou dizendo para vocês. Clarear não tem nada mal. Qualquer um de nós pode ter o efeminado, o sodomita nas nossas casas. Qualquer um de nós podemos ter. A questão é você simplesmente saber dessas coisas. Por que eles são desse jeito? Escolha própria, seguindo a inclinação do mundo moderno. É isso que tem acontecido. Por quê? Roubam, seguindo a inclinação do mundo moderno. Para tudo isso daí. Mas guarde bem, e é que alguns têm sido, quer dizer, na igreja de Corinto havia gente que passou por isso, por efeminado, por sodomita, e mudou de vida. É isso que tem que acontecer com as pessoas de hoje, aqueles que foram predestinados para a glória. Eles podem ter sido também efeminados, sodomitas, mas quando eles ouvem a palavra, eles nascem de novo. E dali para frente um novo espírito, que já não é o espírito que veio do lado do seu pai, da sua mãe, que cuidava do seu corpo, mas agora é o Espírito Santo que te orienta, que te ensina, que te guia o caminho que você deve andar. Amém? Eu creio que para mim encerrar aqui agora, o 213, provando sua palavra, eu gostei desta parte também. São tópicos que a gente pega assim, e é muito bom. Todos que dantes conhecia, chamou. Todos que chamou, justificou. Todos que justificou, glorificou. A parte final do ministério. Foi chamado, justificado e glorificado. Nós estamos aqui na parte final. Jesus viveu a sua parte final do ministério. São João 17, versículo 4 a 6. E eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. E as pessoas põem a pensar que são 2 ou 3, mas o Filho tinha esta glória antes que o mundo existisse, porque a primeira criação, diz o profeta, na mensagem Gênesis, pergunta e resposta sobre Gênesis, parágrafos 7 a 10, você vai ver, ele está dizendo que a primeira criação de Deus foi Deus mesmo. Foi Deus, de Deus saiu Logos. Por isso ele disse, dá-me a glória que eu tive junto de ti. Ele estava na terra. Agora ele queria voltar para aquela glória. Quando ele morreu, ele voltou para aquela glória que ele teve junto ao Pai. Ele voltou para aquela glória que ele teve junto ao Pai. Como nós lemos aqui, ó.
E agora glorifica-me, ó Pai, junto de ti, mesmo com aquela glória que tinha contigo, antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me deste, eram teus e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. Ali era a manifestação do nome, final do ministério de Jesus Cristo, manifestando o nome, final do ministério de William Branham, manifestando novo nome, entendeu? Aqui ele manifestou, manifestei o teu nome. Qual o nome que Jesus manifestou? Jesus. Mas como? O teu nome. Qual o novo nome que é manifestado no último dia? Branham pregando, ele podia pregar, quem tem que pregar sou eu, Branham não podia pregar, Deus proibiu ele de falar essas coisas. Então nós podemos falar isto. Quem foi que Branham manifestou agora? O novo nome. Ele podia dizer, manifestei o teu novo nome aos homens que do mundo me deste, eram teus e tu nos deste. Isso daqui dá para subir paredes, como diz o profeta. Só que tem gente que... O que Deus já fez por nós, a revelação que Ele deu. O mesmo aconteceu no tempo de Jesus. Encerrando aqui, é 17:26. Final da oração sacerdotal. E eu lhes fiz conhecer o teu nome. Branham não podia dizer, mas ele estava fazendo conhecer o novo nome. Se Jesus manifestou o nome do Pai, e o nome do Pai era Jesus, é o que o irmão Branham ensina, ele manifestou o teu nome aos homens. Ali estava o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Aqui no tempo de William Branham, manifestei o teu novo nome, aqui, e eu lhes fiz conhecer o teu nome, Jesus, e eu lhes fiz conhecer o teu novo nome. Se o nome foi manifestado no pregador que estava pregando, e era o nome de Deus, o novo nome se manifesta no pregador que estava pregando o novo nome de Deus. Por isso o novo nome de Deus é Branham. Manifestei. Então, mas não está escrito aí, manifestei o teu novo nome. Deus falou para ele não falar, você não vai encontrar nem na mensagem. Que Deus disse para ele, não diga a ninguém. Mas quando vem o ministério de João, deixa que ele come o livro. A mesma voz que João ouviu antes dos trovões, ouviu depois dos trovões outra vez. A mesma voz ouvindo, veio a ele do céu. E aí ele falou, come o livro. E agora você prega a povos, reis, nações e línguas. Amém? Pai Celeste, muito obrigado por mais este momento. Só a predestinação poderia fazer-nos conhecer isto, Senhor, a eleição e a predestinação. Fomos eleitos por Ti, e na eleição Tu nos chama, e logo fomos predestinados a ver essas coisas, não só a crer no irmão Branham, mas a ver a sua pregação, o seu ministério, que era Deus nele, operando naquele dia, como era Deus em Jesus, operando naquele dia. Obrigado por tudo. Faça com que o seu povo, os eleitos que me ouvem, não se enganem, que nunca venham personificar, mas que eles possam sair de todo ministério personificador e ir ao ministério da palavra, da revelação, que trouxe em primeiro lugar, porque esta é a maneira correta, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Esperando a visão da tenda, nem estou esperando Branham retornar. A sua mensagem foi muito tremenda, e agora Deus
descer e me arrebatar. Eu li na mensagem o Consolador, Hebra falando antes de partir. Naquela manhã de ressurreição, me reconhecerão quando eu sorrir. Não estou esperando a terceira guerra e a bomba atômica quando explodir. Cristo vai descer e me tirar da terra. Em um piscar de olhos eu quero subir. Estou esperando aquele grande dia, quando acontecer minha transformação, e eu vou entrar em minha teofania, deixar este mundo de tribulações. Eu li na mensagem o Consolador, Hebra falando antes de partir. Naquela manhã de ressurreição, me reconhecerão quando eu sorrir. Nós reuniremos por 40 dias. Nesta reunião eu também vou estar. Isto é mensagem, não é fantasia. Só que William Branham lá não vai pregar. Eu estou falando de algo verdadeiro. Isto é mensagem, a Bíblia traz. E aqui os últimos serão os primeiros.